Oi, hoje a gente vai mergulhar direto em Números capítulo 29. É um capítulo bem denso, né? Focado nas ofertas, nas convocações sagradas, tudo acontecendo ali no sétimo mês do calendário israelita. Isso mesmo. É um período-chave. E o capítulo detalha, assim, a sequência de rituais, os sacrifícios, uma estrutura bem definida para esse mês. Vamos dar uma olhada nisso. Legal. Bom, começa logo no primeiro dia do sétimo mês, né? Já tem uma convocação sagrada, o pessoal não podia fazer o trabalho normal, e tinha o toque das trombetas. A famosa festa das trombetas. Exato. E a instrução era bem específica: oferecer um holocausto, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, de um ano. E, claro, sem defeito algum. Isso como aroma agradável para o Senhor. Hum, e essa questão do sem defeito aparece sempre, né? A perfeição do animal era fundamental. Sim, e não parava aí. Tinha as ofertas de cereal também, com quantidades certinhas de farinha e azeite para cada tipo de animal, e ainda um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação. E um detalhe importante que você mencionou: tudo isso era além das ofertas que já aconteciam todo dia ou todo mês. Isso mostra o peso especial desse primeiro dia. Verdade. Essa precisão toda, quase matemática, né? E o aroma agradável sugere que a intenção era mesmo agradar a Deus com essa obediência assim, meticulosa. Aí pulando para o 10º dia do mesmo mês. Outra Assembleia Sagrada. Só que aqui o clima é outro, bem mais solene. É o dia da expiação. Sim, um dia de introspecção profunda. Pois é. Além de não poder trabalhar, o povo tinha que se afligir, negar a si mesmo, né? Provavelmente jejum, essas coisas. Exatamente. E as ofertas queimadas continuam parecidas com as do primeiro dia. O novilho, o carneiro, os 7 cordeiros, sem defeito, com as ofertas de cereal. E também um bode para a oferta pelo pecado. Certo. Mas aqui tem um ponto interessante. O texto diz que esse bode era além da oferta pelo pecado específica do dia da expiação, aquela principal, e também além das ofertas regulares. Ou seja, parece que eram camadas de expiação acontecendo. Nossa, reforça a seriedade do dia, né? Totalmente. Mostra a centralidade desse dia no calendário litúrgico deles. E então, no 15º dia começa a festa dos tabernáculos. Essa é longa, dura 7 dias. Uma semana inteira de celebração. Isso. E de novo, Assembleia Sagrada, nada de trabalho comum. E aqui, olha, a quantidade de animais para oferta é impressionante. No primeiro dia eram 13 novilhos, mais 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem defeito, claro. 13 novilhos só no primeiro dia. É muita coisa. Muita coisa. E ainda tinha as ofertas de cereal, de bebida e o bode para oferta pelo pecado. Tudo isso, de novo, além das ofertas regulares. E o mais curioso vem agora, né? Sim, o padrão dos novilhos começa com 13 no primeiro dia, aí no segundo são 12, no terceiro 11, vai diminuindo um por dia, até chegar a 7 novilhos no sétimo dia da festa. Exato. Já os carneiros 2 e os cordeiros 14 ficam na mesma quantidade todos os dias. O que será que significa essa diminuição dos novilhos, hein? É uma pergunta que muita gente faz. Talvez simbolize algo como uma contagem regressiva para a completude da festa, uma transição. Não dá para saber com certeza. E os outros animais constantes talvez representem, sei lá, a base da aliança, algo que não muda. Pode ser. E o texto repete sempre, de acordo com o número especificado. Reforça essa necessidade de seguir à risca. De qualquer forma, o volume total de animais mostra um investimento enorme da comunidade. Com certeza. E depois desses 7 dias, ainda não acabou. Tem o 8º dia. Isso, uma assembleia solene para fechar. Exato. Também sem trabalho regular. E as ofertas nesse dia, elas voltam para uma escala menor, tipo, parecida quando o primeiro dia do mês, sabe? Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros sem defeito, com as outras ofertas acompanhando, e o bode pelo pecado. Funciona como uma conclusão mesmo, né? Depois daquela intensidade toda da festa dos tabernáculos, com tantos animais, esse 8º dia traz uma redução, talvez marcando um retorno, um fechamento solene para todo esse ciclo do sétimo mês. Faz sentido. E o capítulo termina reforçando uma coisa importante.
Todas essas ofertas prescritas para as festas fixas eram a mais. Eram adicionais a qualquer voto pessoal ou oferta voluntária que alguém quisesse fazer. Sim, fossem holocaustos, ofertas de cereal, de bebida, de comunhão. Essas ofertas das festas eram obrigatórias e vinham por cima. E aí diz que Moisés passou todas essas instruções direitinho para os israelitas. O quadro que fica é o de um sistema de adoração extremamente detalhado, né? Centrado em datas específicas, sacrifícios precisos, exigindo a participação de toda a comunidade. O 7º mês realmente se destaca como um período de intensa atividade religiosa. Bom, então para recapitular rapidinho. A gente viu as celebrações do 7º mês em Números 29. A festa das trombetas no dia 1º. O solene dia da expiação no dia 10. A grande festa dos tabernáculos, que começa no dia 15 e dura 7 dias, com aquele padrão curioso dos novilhos diminuindo. E a assembleia final no 8º dia, fechando tudo. Isso. E o que marca tudo é essa precisão nos números, nos tipos de animais, a exigência de perfeição. Exato. E fica uma reflexão, né? Com todo esse detalhe material, contar bicho, medir farinha, organizar tudo isso que era exigido nesse capítulo, o que isso pode dizer pra gente sobre como aquela cultura entendia a ligação entre o mundo físico, sabe, o tangível, e as realidades espirituais? Coisas como expiação, celebração, a própria relação com Deus. Como que o concreto, o material, servia de ponte para o transcendente?